Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida em todas as áreas. Que essa paz alcance sua família, alcance seu trabalho, alcance sua vida espiritual, todas as áreas sem medidas. Hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula da EBD, falando sobre Israel, e os seus reis. Hoje vamos estar, depois da nossa primeira aula, onde nós falamos um pouco sobre Salomão. Se você não assistiu ainda, essa aula está em nosso canal. Hoje gravando aqui com muita honra, muita alegria, da igreja onde nós servimos, a Assembleia de Deus Jardim Ansalca, aqui no Jardim das Olivas, em Guarulhos. Se você andar por aqui em algum dia da sua vida, faça-nos uma visita, será muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje, então, nós vamos dar prosseguimento à nossa aula, que por sinal está muito boa, falando sobre Roboão e Jeroboão e como que essa divisão do reino de Israel tem muito a nos ensinar. Eu tenho certeza que essa aula será muito abençoadora para a sua vida, assim como foi para mim. No preparo dessa aula, Deus tem falado ao nosso coração e eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração. Amém? Se você é novo ou nova aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, fazer isso que o YouTube recomenda para que o conteúdo se torne cada vez mais relevante e mais pessoas alcancem a palavra de Deus e sejam alcançados pela palavra de Deus. Muito bem, feito essas considerações, eu quero convidar você a tomar a sua lição aí. Eu vou estar compartilhando alguns slides com você, a tela com você, e você acompanha, faça suas anotações. Eu compartilho lá num grupo do Telegram esses slides, então se você quiser saber mais, aqui na descrição tem lá o link para você entrar lá e baixar, fazer a alteração e usar aí para a sua aula também. Se você é professor e também como aluno, você pode tomar nota com mais facilidade. A nossa aula de hoje vai falar sobre Jeroboão e Roboão. Em ordem cronológica, Roboão e Jeroboão, certo? A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo de número 12, versículo 1 ao 10, versículo 13, versículo 14, versículo 26 ao 29. O texto áureo da nossa aula vai nos falar sobre Provérbios. Provérbios 19, verso 21, vai nos falar que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Isso já aponta para a soberania de Deus. Nós planejamos, nós colocamos no papel os planos que desejamos realizar, concretizar. Esses planos podem se concretizar ou não. Às vezes eles se frustram, porque somos seres humanos limitados e assim também a nossa força, o nosso plano, a nossa sabedoria. Mas quando se fala de Deus, o texto vai nos falar que o conselho do Senhor, ou seja, a sua vontade, a sua soberania, o seu decreto, aquilo que Deus planejou, permanecerá. Assim foi com a profecia do nascimento de Jesus, que se cumpriu cabalmente. Assim será também como na volta do Senhor Jesus Cristo, a vontade, o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática vai nos falar que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Veja que coisa tremenda. O conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Por que conselho amoroso? Porque às vezes nós nos encontramos pegos em situações em que nem sempre é fácil falar. Às vezes a pessoa que está pedindo o seu conselho está prestes a tomar uma decisão difícil, uma decisão que você, olhando, percebe que o final desse caminho é a morte. Mas a pessoa está falando com tanto entusiasmo, com tanta alegria, que você fica no impasse de frustrá-lo ou frustrá-la, dependendo do conselho que você dá. Só que se você ama essa pessoa, você será sincero com ela. E a Bíblia vai nos falar então que o conselho amoroso pode nos livrar da morte, porque a repreensão, e às vezes o conselho é acompanhado por repreensão, parece ser doloroso mesmo, mas no final vai produzir vida.
livramento de morte, não simplesmente morte física, mas morte de um casamento, morte de um ministério, morte espiritual. Então, seja amoroso no seu conselho e tome cuidado com os maus conselhos. Eu recomendo que você faça essa leitura diária que tem na sua revista aí, de segunda a sábado. São conselhos práticos, muito bom para nos aprofundar na palavra do Senhor. Feito essa consideração, vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Como é uma aula, meus irmãos, algumas pessoas, alguns inscritos não têm acesso à revista, então nós vamos estar fazendo a leitura aqui para beneficiar algumas pessoas que não têm acesso à revista. Diz assim o texto: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhai vós que eu responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que estavam diante dele. E disse-lhe: O que vós me aconselhais que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Oremos rapidamente. Senhor, Pai, nós clamamos a Ti a Tua direção, a Tua diretriz para cada palavra ministrada aqui. Que o Teu reino avance, que a glória seja Tua somente. Nós te pedimos que o Teu conselho nos alcance, que nos dê um coração sábio, que toda a glória seja Tua somente, não nossa. Nós oramos e dai-nos um coração sábio, um coração que Te teme, um coração que Te ama. Dai-nos um coração de Jesus. Que nós possamos olhar para esses 2 homens neste dia, Roboão e Jeroboão, e extrair lições práticas para a nossa vida, que nos ensine não somente a falar da Tua palavra, mas principalmente vivê-la. Abençoa quem está do outro lado, seja um irmão, uma irmã, de qualquer idade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós podemos ver aqui nessa aula, já nesse texto aqui, 2 conselhos. Nós temos Roboão pedindo conselho aos jovens e aos anciãos. Isso caracteriza um momento de um pedido de conselho.
Roboão vai ignorar o conselho dos anciãos, aqueles que pressupõem sabedoria, e adere ao conselho dos jovens. Não que jovens não sejam sábios, mas que nesse caso aqui foi uma decisão trágica para Roboão. Do outro lado, com medo, depois da divisão, como nós vamos ver na aula, mas já antecipando, Jeroboão vai ficar com 10 tribos de Israel e com medo então dessas 10 tribos se voltarem para Judá e adorar a Deus, pede conselho, isso está no verso 28, e decide, através desse conselho, fazer 2 bezerros de ouro e traz assim uma idolatria ferrenha, terrível, que vai marcar a história de Israel por mais de 200 anos. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa questão, aprendendo, olhando um pouco para cada um desses 2 personagens e, lógico, com base na revista aqui, apontando algumas questões e introduzindo outras, agregando outras, nós temos certeza que isso será bênção para a sua vida. Os objetivos aqui, conforme a nossa revista, é elencar os principais motivos da causa da divisão do reino, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão e, em segundo lugar, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Nós temos, então, essa questão aí. A idolatria que vem amarrando-se ao povo do Senhor no decorrer da história desde o Egito. Sabiamente, alguém disse que o processo da salvação é mais do que Deus nos tirar do Egito, é Deus tirar o Egito dentro de nós. Há pessoas que se mudam geograficamente de um ambiente, mas esse ambiente continua com suas raízes, com os seus deuses amarrados a essa pessoa. Nós temos então Davi, que estabelece o reino, nós vimos isso na aula passada de forma magnífica, vem Salomão e com Salomão entra então a idolatria. Após a morte de Salomão no ano de 931 a.C., Roboão assume o reino, ele vai subir ao trono, isso está no capítulo 11, verso 43 de 1 Reis. Ele, Roboão, foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes. Lembrando que o reino era composto por 12 tribos, quando vem a rachadura, Judá fica de um lado e Israel do outro, e Jeroboão, que é o inimigo aqui de Roboão, vai ficar com 10 tribos, enquanto para que a promessa de Deus perdurasse, permanecesse, Deus cumprindo a sua palavra, Roboão vai ficar com 2 tribos ali no reino do sul. Muito bem. Então nós temos essa questão e vamos então por partes, entrando agora já dentro do problema. A nossa revista vai destacar a principal ou as principais causas da divisão ou cisão, e em primeiro lugar o autor da revista destaca que uma das principais causas ou uma das causas que mais incentivou o povo a se revoltar foi a carga tributária exercida e aplicada por Salomão. A carga pesada de Salomão é o primeiro subtópico do tópico de número 1. A nossa revista, então, vai destacar, eu quero compartilhar com você aí, que Salomão, ao estabelecer seu reino, deixa evidente que seus empreendimentos, investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos. Nós temos o templo do Senhor. E por que está em plural templos? Porque Salomão não fez só o templo de Yahvé, do Deus de Israel, mas fez templos, como nós vimos na aula passada, a outras divindades que as suas esposas e concubinas adoravam, Quemos, Tamos, tantas outras divindades aí, Moloque, Dagon e assim vai. Então, por isso, templos, palácios, porque ele constrói o palácio dele, constrói um palácio, por exemplo, para a filha do faraó do Egito, e tantos outros marcos aí que empreendiam muito recurso, e esse recurso era extraído de mão de obra escrava, de servos que eram forçados ao trabalho forçado, a Bíblia vai nos falar isso. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população também pagava impostos muito pesados. E quando a nação, nós lemos isso aqui na revista, vai falar com o Roboão, a queixa deles é
que Salomão havia colocado uma carga pesada. Só para a gente recapitular, o versículo 4 fala: teu pai agravou o nosso jugo, ou seja, a nossa servidão. Agora, pois, alivia a nossa servidão, que teu pai nos impôs, e o teu pesado jugo que ele nos impôs, e então te serviremos. O que a nação está pedindo é um jugo mais suave, um jugo mais leve. Já falando de jugo suave e jugo leve, você se lembra de Jesus, quando diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida humana é uma vida de servidão. A questão é que servir a Cristo vale a pena. Servir a Cristo é muito recompensador. Mas esse não é o assunto aqui. Voltando então para o nosso assunto aqui, falando de Roboão, a história vai nos mostrar que, por maiores que fossem os talentos de Roboão, ele não tinha o dom de se relacionar bem com as outras pessoas, nem de entender a necessidade daqueles que o serviam. Davi foi um rei que amou o seu povo e arriscou a sua vida pelo bem-estar do seu povo. Salomão, ao contrário, foi um rei que não amou o povo e o usou para o seu próprio benefício, para enriquecer à custa do povo. Roboão, então, ao olhar para o passado, ele tinha duas referências: Davi e Salomão. Só que Roboão não tinha um coração sábio para tomar as decisões corretas, as escolhas corretas. E com isso mostra que não tinha competência para liderar o povo de Deus. Porque a causa principal de tal reprovação é que Roboão ignorou o clamor, a opressão e o sofrimento do povo a quem ele servia, novamente remetendo a Cristo. A grandeza do rei Jesus é que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, em vários textos, disse que aquele que quiser ser grande deve servir. Então a grandeza é a grandeza do servir. Roboão ignorou essas lições que ele poderia ter deixado um marco na sua história. Então chegamos na grande questão. Roboão ele vai pedir tempo para julgar essa causa, qual decisão, e nós já lemos isso na nossa revista. Ele pede o conselho dos anciãos, os anciãos aconselham a aliviar o jugo, mas ele ignora isso, vai ao conselho dos jovens, os jovens falam: olha, fala que o teu dedo mínimo, esse dedinho aqui é mais grosso que a coxa, que o lombo, que a cintura do teu pai, e fala que se teu pai o castigou com açoites, você o castigará com escorpiões. Só que escorpiões não é o animal aí, tá bom? Escorpião é uma palavra aí que está relacionada a um chicote parecido com a azorrague, que tinha na ponta do chicote pedaços de chumbo também. Enquanto a azorrague, que foi usado lá no flagellum de Jesus, tinha chumbo e osso, esse aqui que Roboão vai usar numa metáfora é um chicote que tem chumbo na frente, um pesado castigo. Então ele está dizendo que o sofrimento, na verdade, não vai diminuir, mas que a opressão vai aumentar. Ao invés de ir com o coração humilde, ele vai com o coração arrogante, e a arrogância pressupõe a queda. Então acontece a divisão. O povo já estava com Jeroboão, que era que encabeçava a maioria das pessoas ali, e Jeroboão então se revolta. O reino dividido, Jeroboão e Roboão entram em choques. Então, foi após a morte de Salomão que as 12 tribos se dividiram novamente e passaram a formar 2 reinos. Um formado por Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul, e teve Jerusalém como capital. O Reino do Norte é formado por 10 tribos restantes, e a sua capital é chamada de Samaria. Em vista disso, os reinos do Sul e do Norte tiveram seus próprios reis, chegando inclusive a ter alguns contritos, apresentando forte indício de individualidade entre eles. Roboão tomou o conselho dos jovens e tomou a decisão errada. Em primeiro lugar, o que podemos aprender de bom com Roboão? Será que podemos aprender alguma coisa boa com ele? Sim. A primeira coisa que nós podemos aprender de bom com Roboão é que ele pediu tempo para tomar uma decisão. Ele não respondeu no ato, ele pediu um tempo. A decisão de pedir um tempo para responder questão difícil
louvável. Então, nós damos crédito a Roboão. Quando você estiver diante de uma situação complicada, que vai comprometer muita coisa, e você não sabe o que responder de imediato, peça tempo para poder responder, porque dependendo da resposta, uma palavra dita é como uma flecha que não pode voltar, as consequências serão inevitáveis. No caso de Roboão, nós temos um reino inteiro, podemos chamar de um país que foi dividido no meio. No entanto, é importante lembrar que o tempo não resolve as coisas. O fato de Roboão pedir o tempo é louvável, mas a questão não é o tempo, é o que o líder faz com o tempo. Não temos relatos bíblicos aqui de que nesse período de 3 dias Roboão tenha consultado um sacerdote, um profeta, buscado a direção de Deus para tomar uma decisão. Então não adianta pedir prazo se nesse momento de prazo você não está buscando a face de Deus. Roboão pediu um prazo e nesse prazo ele deveria ter feito como Davi, consultar o sacerdote, consultar a lei do Senhor, consultar a palavra de Deus, ou um profeta, que era comum, os profetas palacianos que serviam no palácio ali, para ter uma orientação, mas ele toma uma decisão à luz do seu coração, ele já estava com isso em mente, e na verdade o conselho dos jovens foi apenas um álibi, alguém que aprovava, alguém que desculpava já a decisão de Roboão. Então, peça tempo, mas saiba usar esse tempo com sabedoria para tomar escolhas certas. Um conselho aqui que esse texto nos dá é que líderes que tentam impressionar o povo pela sua própria aptidão, pelo seu conhecimento, apenas provam que não entenderam a lição da liderança cristã. A liderança cristã é entender que por mais que alguém seja líder, há um líder superior. Esse líder superior é o Espírito Santo, é Jesus, é o Pai. Então nós não, pelo menos na obra de Deus, é inevitável que as circunstâncias venham para que nós tomemos decisões pontuais. Mas precisamos entender que na tomada de decisão somos servos, mesmo numa posição de líder. Roboão não entendeu isso, achou que era senhor de tudo aquilo e acabou se frustrando e arrebentando com a vida de outras pessoas também. Os erros de Roboão, então. Ele vai repetir os erros de Salomão. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Isso está no verso 7 e 6. Os maus conselhos dos amigos levaram à ruína. É importante, olha isso aí, isso é muito importante, grave isso no seu coração, que os amigos de verdade não são os que falam o que queremos ouvir, e sim aqueles que falam o que precisamos ouvir. Esses são os verdadeiros amigos. Os anciãos deram o melhor conselho possível a Roboão. O conselho é: seja servo dos seus servos. Isso é a grandeza, ou seja, os anciãos estão dizendo para Roboão: Roboão, lidere pelo serviço, assim como Cristo liderou os discípulos pelo servir. Jesus lá em João 13 lava os pés dos discípulos, serviço, e olha para os discípulos e fala: vocês me chamam de Senhor e chamam com razão, porque eu sou, mas o que eu fiz agora, vocês vão e façam com os outros, ou seja, lidere pelo exemplo, lidere pelo serviço. Mas Roboão não tinha nenhuma intenção de pesar os fatos, pisar no freio, ouvir o conselho que não apenas beneficiaria ele, mas o reino inteiro, e acaba tomando uma decisão arrogante, e uma decisão arrogante o acabou levando ao precipício. A nossa revista, então, vai para o nosso terceiro subtópico e é um alerta: cuidado com os conselhos. O que pode acontecer ao ser humano na ausência de sábios conselhos? Isso está na revista como uma pergunta. O que pode acontecer, né, na falta de bons conselhos? A falta de sábios conselhos, a revista vai destacar, pode levar o ser humano ao declínio moral,
ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Provérbios 28, verso 26 diz que quem confia no próprio coração é insensato, mas quem age com sabedoria viverá em liberdade. Isso aqui é muito sério, muito maravilhoso e rico. Não confie no seu coração. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Do nosso coração, a Bíblia diz que procede as saídas da vida e da morte também. Mas é verdade que também no nosso coração é a habitação de Deus, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Por isso que a Bíblia vai nos orientar sempre a não agirmos na emoção, mas confirmar as nossas tomadas de decisões à luz da palavra de Deus. Por isso nós, assembleianos, declaramos que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, fé e prática. A Bíblia nos orienta em como tomar decisões em determinados assuntos. Então, cuidado com o conselho. Nós vemos a tomada de decisão tola de Roboão. É interessante que Salomão, o pai de Roboão, vai falar lá em Provérbios 15, versículo de número 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E foi o que Roboão faz, ele vai dar uma resposta dura. A Bíblia diz que ele respondeu duramente. Porém, a liderança de Roboão era uma liderança que procurava liderar pelo orgulho, não pela humildade. E o orgulho não quer saber de bondade e mansidão. Provérbios 12, 18 vai nos falar que alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A ideia do que as pessoas são curadas com as palavras liberadas pelo líder. Não palavras que ferem, não palavras que matam. Eu sempre me preocupo com como as pessoas vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, aqui alguém pode entender que eu estou falando que o líder não vai repreender, que o líder não vai falar contra o pecado, e não é isso. O que eu estou falando é que mesmo a repreensão com sabedoria, humildade e amor não mata. Porque o próprio Deus, lá em Hebreus 12, é chamado de Pai que exorta. E todo aquele que não recebe a repreensão de Deus não é tido como filho, mas como bastardo, porque quem é filho se submete à correção do Pai. Então não é isso. Não é o que se fala, é como se fala. Uma verdade deve ser dita em qualquer tempo. Mas como essa verdade deve ser dita é o que tem que ser levado em consideração. Então, Roboão, além de responder duramente, ele responde sem misericórdia, por causa dos conselhos, que na verdade foi apenas um impulso para que Roboão enfiasse o pé na jaca, né? O primeiro registro de tomada de decisão de Salomão foi uma decisão sábia. Ele pediu sabedoria a Deus para conduzir o povo do Senhor. E logo em seguida, no episódio das duas mães, lá que vem com as crianças, novamente Salomão responde com sabedoria, e isso marca o seu reinado como o homem da sabedoria. Mas a primeira decisão oficial de Roboão, ou por que não dizer o primeiro registro de uma decisão oficial do rei Roboão, racha a nação no meio e prova o quanto ele foi imprudente e apressado em responder conforme o seu coração lhe conduzia. Chegamos então na nossa terceira parte da aula. Essas duas primeiras partes foram falando sobre Roboão, que pega um reino abençoado, mas acaba quebrando ele no meio, por não dar ouvido à palavra de Deus, preferiu o conselho dos jovens que cresceram consigo, e nós aprendemos algumas lições com a tomada de decisão e em ter discernimento para ouvir conselhos. É sempre muito bom ouvir conselho de pessoa sábia e dar conselho também com amor, tomar decisão amavelmente. Agora vamos falar da outra parte, que é Jeroboão. Esse Jeroboão aqui é terrível, você já deve ter ouvido falar dele. Nós temos Jeroboão 1, Jeroboão 2, e nós temos Jeroboões na história, e ainda temos Jeroboão hoje. São aqueles que não reconhecem a grandeza de Deus e querem se tornar deuses, se tornar ídolos de si mesmo. Isso é um problema.
Em primeiro lugar, a revista vai destacar o primeiro subtópico aí, falando sobre a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, é importante falar, era filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Quando Jeroboão era jovem, ele serviu a Salomão, que se agradou muito do seu serviço e o nomeou chefe dos servos da casa de José, 1 Reis 11, 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, Salomão, e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Salomão, sabendo disso, ou seja, da profecia que Jeroboão havia recebido, também se mostra incrédulo porque temeu e mandou matá-lo, mas não teve sucesso, pois o Jeroboão foi se refugiar no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Eu quero destacar aqui a parte da revista que fala que Jeroboão se refugiou no Egito. É importante destacar e perceber que Jeroboão viveu tempo suficiente no Egito a ponto de desenvolver uma tolerância à idolatria. Lá ele viu a comunidade prosperando, a sociedade prosperando e cada um tinha a sua divindade. E ele foi ficando tanto naquele ambiente, as más conversações foram o contaminando de tal maneira que ele acabou se envolvendo de tal maneira que ele acaba sendo precursor, alguém que vai trazer de modo mais aprofundado, de forma pior que Salomão, a idolatria para dentro de Israel também. Jeroboão também percebeu que nas religiões ali da sua época, como que os grandes líderes, através das divindades, conseguiam controlar o povo, fazendo do povo massa de manobra, e ele então vai aprender isso e vai aplicar também, mesclando paganismo, mesclando ocultismo, mesclando idolatria com Javé, com o Deus da Bíblia. Então ele mistura o santo e o profano, e é o pior tipo de mistura que existe, quando você pega a verdade, mistura ela com a mentira e dá para o povo. É pior do que uma mentira completa, porque a mentira misturada com a verdade fica difícil de você reconhecer. Lembra da serpente lá em Gênesis 3? Quando vai conversar com Eva, ela vai com um pouco de verdade, um pouco de mentira, usa o mesmo método com o nosso Senhor lá em Mateus e Lucas 4, vai falar lá no deserto lá sobre a palavra de Deus, mas aí ele toma, né? Porque Jesus é a própria palavra de Deus e vence o diabo pela palavra como ela deve ser. Então, nesse sentido, Jeroboão seguiu a mesma linha de Nabucodonosor, Daniel 3, aquele que cria um ídolo e contamina a nação. Ele seguiu o exemplo de Herodes Agripa, Atos 12, 19 ao 25, que tomou para si a glória de Deus e não deu a glória a Deus, e você sabe o resultado, foi comido por bicho. E também Jeroboão prefigura o anticristo. Apocalipse 13, versículo 17 diz que o anticristo vai dar poder à imagem ali, a imagem da besta. Então temos alguém no seu comportamento que aponta para aquilo que é maligno. Se Davi aponta para o Messias que virá, Jeroboão aponta para o anticristo, anti-Messias. Jeroboão foi o primeiro rei do norte, segundo o subtópico. Jeroboão mandou erguer 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, nos 2 extremos do reino, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Nós temos o caso da mulher de Jeroboão, que vai disfarçada consultar um profeta, saber se a criança, o filho dele, viveria, que havia caído de uma cama, e acaba morrendo a criança, infelizmente. Não quer dizer que o filho levou o pecado do pai, mas que, de modo geral, os pecados têm consequências terríveis, né? Isso é complicado. E é interessante que a Bíblia vai nos falar que o filho de Jeroboão morreu não porque não temia a Deus, mas porque temia a Deus.
Isso, meus irmãos, está em capítulo 14, verso de número 13. Eu vou ler para os irmãos aqui na Bíblia Pentecostal. Diz assim, o profeta falando sobre o menino, o filho de Jeroboão. Ele diz assim no versículo 13. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, e entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Ou seja, o menino morreu, não porque ele fosse pecador ou mau, mas porque ele estava salvo. Porque ele era uma pessoa que agradava a Deus, a criança que cresceu no lar de idolatria, servia ao Senhor, e o Senhor se agradou dele, e porque o Senhor se agradou dele, ele não permitiu que a criança fosse corrompida pela idolatria dos pais, e permitiu que um acidente que ocasionou com aquela criança, que foi a queda de um lugar alto, o levasse à sepultura e ele morresse. A Bíblia diz que ele foi sepultado com honra, diferente de todos os outros descendentes de Jeroboão aí. Então nós temos isso aí, eu só queria esclarecer isso para não ficar estranho aí. Muito bem. E o que Jeroboão vai fazer com tudo isso? Jeroboão ele vai criar substitutos para Deus, que eram os 2 touros, talvez influenciado por Arão. Arão fez um, né? E você viu o que aconteceu lá em Êxodo, quando Arão cria o bezerro de ouro. Nós vimos isso em aulas, em revista retrasada, sem ser nesse trimestre que passou. No outro nós falamos sobre essa questão do bezerro de ouro, também temos vídeo aqui no nosso canal. O que Jeroboão fez foi aproveitar da tendência dos israelitas em se desviarem para apresentar o que eles queriam. Era um tipo de líder que dava ao seu povo não o que o povo precisava, mas o que o povo queria. O povo não queria saber de arrependimento, de quebrantamento, de se voltar para Deus. O povo queria uma vida fácil, uma vida sem compromisso, e foi isso que eles ganharam ali por meio de Jeroboão. Triste coisa é quando Deus permite que Jeroboão assuma um lugar de destaque. A coisa é terrível, porque Jeroboão não chama o povo ao arrependimento. Jeroboão conduz o povo à idolatria ferrenha. Então ele cria uma religião conveniente, não uma religião santa, não muito custosa e próxima, ou seja, que não exigia esforço nenhum. E aquilo que não nos custa nada não é algo que se valoriza. Quando Deus vai marcar a história de Abraão, Deus pediu o melhor de Abraão: dá o teu único filho. E quando Deus vai demonstrar o seu amor para conosco, Ele nos dá o que Ele tem de melhor, o seu filho. João 3,16, você sabe de qual é salteado. Deus amou de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jeroboão, ele não disse ao povo para esquecer Yahvé, mas sim para adorá-lo na forma de um bezerro de ouro. Ou seja, é a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Gente, vocês não precisam ir para Jerusalém, adorar lá, não. Aqui, adora aqui os bezerros de ouro. É um problema quando nós achamos que todos os caminhos conduzem a Deus, e não é bem por aí. Há um só caminho, né? Há um só caminho que conduz ao Pai. O rei havia visto estátuas no Egito de diversas divindades, de estátuas de bezerros. Nós temos isso na antiguidade no Oriente Próximo. Touros que eram adorados no Egito e também em Babilônia, na terra de Canaã, com os cananitas ali. E então Jeroboão traz isso e introduz dentro de Israel. Então essa foi as atitudes de Jeroboão. E a consequência da idolatria, nós chegamos na parte final aí. A consequência da idolatria de Jeroboão, porque todo pecado tem
consequência. A revista vai destacar aí, né, na partezinha final do parágrafo, que o pecado de idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio 11, 26 ao 28. O texto diz assim: vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, mas a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Deuteronômio 11, 26 ao 28. Preste atenção na expressão, deuses que nunca conhecestes. Se são deuses que os israelitas nunca conhecestes, isso implica que é uma novidade. E aí nós abrimos precedente para falar do nosso tempo sobre as novidades. Tomem cuidado com as novidades. Nós temos que tomar cuidado para evitar os extremos. É lógico que eu não estou falando que tudo que é novo é ruim, mas nós temos que tomar cuidado que algumas coisas que são velhas não são ruins também. Por exemplo, santidade não é um tema velho, é um tema eterno. Deus é santo para sempre e o seu povo deve buscar a santidade. Quando a novidade vem com o aspecto de relativismo, por exemplo, dizendo que... vou usar um exemplo genérico aqui, algo que está vindo assim de improviso. Quando alguém surge, é um caso hipotético, tá? Não estou dizendo que alguém está fazendo isso, mas sugerimos aqui que alguém surja aí na internet ou em qualquer lugar, sugerindo que o sexo fora do casamento é normal, que não é pecado. É uma novidade. Muita gente abraça essa novidade porque não quer viver uma vida de arrependimento e de dependência do Espírito Santo para lutar contra a carne, e isso vai ganhando proporções tão grandes, que o problema é que essa novidade não fica apenas sendo aceita, mas defendida. E quando você vai falar de santidade, de castidade, de pureza, as pessoas que defendem isso começam a te taxar como louco, como quadrado, ou como alguém fora de moda, alguém ultrapassado. Só que a Bíblia não é ultrapassada e os preceitos de Deus são eternos. Então Deus vem aqui alertando Israel para as consequências das novidades, e nesse caso especificamente as novidades eram idolatria, eram um caminho que levava ao desvio doutrinário, moral e ético da nação de Israel. Jeroboão ele vai até instituir um próprio calendário litúrgico, eu não estou falando de culto nos moldes modernos, mas de adoração, para competir com a lei do Senhor que prescrevia as festas anuais, as festas de adoração, os anos em que se deviam adorar o Senhor. Então Jeroboão cria uma adoração de competição, que vai competir com a palavra de Deus. Ele vai criar templos, altares, vai promover sacerdotes. Jeroboão declara a si mesmo como sacerdote. Jeroboão ele oferecia incenso e sangue dos sacrifícios com os sacerdotes autorizados. Faziam isso no templo que ele construiu. Eles faziam tudo. Jeroboão tinha tudo que uma religião, e principalmente, por que não dizer a religião de Deus, estabelecida por Deus ali para os judeus, ele tinha tudo. Tinha templo, sacerdote, lei, festas, sacrifícios. Ele só não tinha o principal, Yahvé. Ele só não tinha o Senhor porque estava em desobediência. E é interessante que esses cultos abarrotavam de gente, mas nem todo culto que era abarrotado de gente significava que Deus estava ali, porque o líder estava em desobediência, quebrando todos os princípios ali do Senhor. O sacrifício, por exemplo, do 15º dia do 8º mês era relacionado à festa de Jeroboão, que ele havia ordenado, e
possivelmente consistia numa imitação ao Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, que ocorre uma vez por ano, onde o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, faz expiação por si mesmo e pelo povo. Então Jeroboão imita até isso. O rei, como já falei, tinha todos os ingredientes para uma religião bíblica, uma religião judaica bíblica, só não tinha o essencial, o elemento essencial, a obediência ao Senhor Yahvé. E isso mostra como que Jeroboão trilhou por caminhos ruins. Espantem-se os irmãos, pasmem, mas muitos outros reis, como nós vamos ver no decorrer da lição, vão andando pelo caminho de Jeroboão, mas Deus sempre tem o seu remanescente que permanece fiel. Chegamos no fim da nossa aula, vamos para a conclusão, amém? Se você gostou da aula até aqui, não pule, não vá ao final, mas eu reforço aqui para você deixar o seu like, comentar, compartilhar, isso é muito importante para nós. A conclusão vai nos falar que enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Eu te convido, então, a ficar aqui comigo mais vezes, porque eu te prometo isso, que aquilo que eu te falar será falado da sinceridade do meu coração. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu vou estar orando por você no secreto. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Foi muito importante ter você aqui para a gente ter esse diálogo aqui à luz da palavra de Deus. Eu desejo para você do fundo do meu coração que a sua aula no domingo seja espetacular, que vidas sejam transformadas, que haja quebrantamento, que haja contrição de espírito e que o reino de Deus avance em você e por você. Um beijo fraterno no seu coração, a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.